meu ser transformar pelo amor e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando me deixar em meu ser transformar pelo amor e do alto de mano ao Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir em meu ser transformar pelo amor e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando me deixar em meu ser transformar pelo amor e do alto de mano ao Senhor, possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande, mais uma vez, poder falar com vocês. E eu vou pedir à irmã Claudete para ela poder fazer aí a oração inicial, tá bom? É só abrir aí o som e fazer a oração, tá bom? Irmã Claudete, pode ser? Estou vendo que ela está tentando aqui abrir, né? Mas... Está me ouvindo, pastor? Sim, estou ouvindo. Pode orar. Sim, oremos. Grandioso Deus, amado Pai, que habita nas alturas dos céus, rendemos graças, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor é um amor, é um Deus de amor, é um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus de misericórdia. Muito obrigada, Senhor, por nesse logo ao amanhecer estarmos aqui dispostos a ouvir as suas santas palavras. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia
Ao redor do mundo, pessoas estão sofrendo, famílias estão sendo separadas. Ó Deus, confiamos plenamente que o Senhor está agindo em nossas vidas. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e que nesse momento possa abrir a nossa mente para o estudo da sua santa palavra. Amém. Esteja conosco, ó Deus, durante esse dia, durante todos os dias das nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oração, irmã Claudete. E é sempre muito bom, né, a gente poder ouvir orações que certamente sensibilizam o coração de Deus. Nós vamos, então, começar o nosso estudo hoje. Eu queria chamar vocês para vocês abrirem a sua Bíblia. Vou pegar aqui a minha, em Isaías 52:7, mas eu vou ler na edição contemporânea. O texto diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Maravilha isso, né? Uma coisa muito boa. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho a respeito de como nós conseguirmos os interessados, né, as pessoas como convencer as pessoas a estudarem a palavra de Deus, e também como apresentar o estudo bíblico para elas, né? Eu estou aqui com a revista, né? Você pode estar com a sua revista, ou em PDF, ou a revista mesmo, para a gente poder dar uma avaliada nesse assunto, né? É muito importante, quando a gente entra em contato com alguém, a gente fazer algumas perguntas para as pessoas, né? Primeiro, pode ser com um vizinho, um colega de trabalho, um amigo, alguém a quem você vai oferecer o estudo bíblico, para você perguntar se ele tem alguma experiência religiosa, né? Se ele frequenta alguma igreja, se ele tem alguma fé em particular, né? E seja qual for a religião que ele apresente, que ele diga que tenha, a gente jamais, em hipótese alguma, a gente deve criticar a religião das pessoas, né? De forma alguma. E perguntar também é muito importante, irmãos, porque a nossa fé é centrada em Jesus Cristo. Então, perguntar para essas pessoas o que elas pensam a respeito de Jesus. Quem é Jesus para elas, né? Isso é importantíssimo a gente perguntar. O bom de nós vivermos aqui no Brasil é que a grande maioria das pessoas no Brasil creem em Jesus. Elas aceitam Jesus como o seu salvador pessoal. Muitas, né? Nem todas, mas pelo menos quando não creem como salvador pessoal, mas pelo menos têm uma noção de quem seja Jesus. Então, é importante a gente contar também, resumidamente, a gente contar como nós encontramos o Senhor Jesus, as bênçãos que nós recebemos dele, fazer um histórico dizendo de que desde que nós começamos na nossa vida religiosa, desde que nós conhecemos o Senhor Jesus, a gente começou a orar, né? A gente aprendeu a orar, a gente desenvolveu esse hábito de oração, e a gente pode perguntar para a pessoa se ela tem algum pedido especial. E outra coisa, irmãos, que é muito importante, que eu tenho observado, quando a gente oferece oração para as pessoas, elas normalmente aceitam. Elas gostam de que nós oremos por elas, né? E perguntamos, então, se a pessoa tem hábito de ler a Bíblia. Se ela disser que não, a gente então faz um apelo, a gente conta o nosso testemunho, que é muito bom ler a palavra de Deus e tal, se ela não gostaria de ler também. Se ela disser que sim, a gente pode dizer para ela, perguntar para ela se ela gostaria de compreender mais da Bíblia, saber mais a respeito da Bíblia. E que nós temos cursos bíblicos que nos ajudam a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Aí nós perguntamos para ela, né, se ela tivesse oportunidade, se ela estudaria então a Bíblia, que nós estamos ali para poder oferecer essa oportunidade, e qual o curso que ela gostaria, porque nós temos vários. Aí você apresenta, a Bíblia fala, ouvindo a voz de Deus, ensinos de Jesus, seminário do Apocalipse revelado, enfim, né? Tem vários cursos que nós podemos apresentar para ela. E aí, nós então vamos perguntar para ela, por exemplo, qual seria o melhor horário para que ela pudesse estudar conosco, a melhor ocasião e tudo mais, né? Isso é importante a gente fazer isso, porque a gente vai deixar a pessoa muito à vontade, né?
Quando nós formos estudar com a pessoa, deixar que ela escolha o lugar da casa dela onde ela fica mais à vontade, né? E quando nós formos começar os estudos, é sempre bom a gente fazer um chamado quebra-gelo, né? Conversar com a pessoa um pouquinho antes. O que tivermos que conversar aí da vida social, a gente conversa antes. Porque depois que a gente terminar o estudo, a gente deve orar e sair, né? Depois de marcar tudo direitinho, orar e sair. Isso é muito importante para que a pessoa fique com aquela impressão, né? Levando em consideração que cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma forma diferente de agir, a gente tem que prestar bastante atenção na maneira como as pessoas são. É muito importante que a gente sempre chegue na casa das pessoas assim com uma disposição alegre. Você está estressado, está com um problema, resolva isso antes, não é? Resolva antes. Procure sempre chegar de bom humor na casa das pessoas, nunca chegar estressado, chegar reclamando, chegar com um problema. Isso não é bom, não é? O evangelista, que ele vai dar estudo bíblico, não deve chegar na casa das pessoas assim. É importante também que a gente inclua todos os membros da família. A gente pergunta se estão todos ali, a gente convide as pessoas, né? Às vezes, quando o membro da família convida, a pessoa não vem, mas você convidando, pode ser que a pessoa venha. E às vezes a pessoa vem, ela vai se interessar pelo estudo, ela vai gostar, né? E sempre lembrar, né, para as pessoas que o motivo da visita, para vocês estudarem a palavra de Deus, né? É importante, muito importante que a gente faça isso. Bom, quando a gente vai, à medida que a gente vai continuando os estudos, é sempre importante recapitular a lição anterior. E é muito importante para que a pessoa lembre e perguntar para a pessoa se ela teve alguma dúvida. Olha, você estudou a lição, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você gostaria que nós respondêssemos para você? Né? E estudar as lições da maneira como a gente faria uma palestra, né? Ou escreveria um livro. Então, a lição ela tem que ter uma introdução, ela tem que ter um desenvolvimento, que é o corpo do assunto, e tem que ter também uma conclusão. E essa conclusão deve sempre vir acompanhada de apelo. E é bem interessante, depois que a gente faz o apelo, a gente orar pela pessoa, realçando aquele apelo. Por exemplo, você vai estudar com a pessoa, a primeira lição normalmente é a Bíblia. Então, você estuda com a pessoa, faz um apelo para que ela estude a Bíblia. Quando você fez o apelo, então ela aceitou o apelo, na sua oração, você pede a Deus para que ela, de fato, leia a Bíblia todos os dias, que ela ame ler a palavra de Deus e que ela incorpore os ensinos da Bíblia na sua própria vida. Explicar também para as pessoas que o nosso curso é um curso que usa o mesmo método de Jesus, é um método heurístico, ou seja, de perguntas e respostas. E sempre envolvermos o nosso aluno no estudo diário, né? Permitir que ele leia as porções ali do fascículo, que ele leia textos da Bíblia, a gente não ficar lendo sozinho, a gente compartilhar, se tiver mais de uma pessoa, né, que todos ali participem, isso é muito importante, né? E ter a convicção de que todos estão completamente satisfeitos, que está tudo esclarecido. Procure sempre saber se está tudo esclarecido, para que não fique realmente nenhuma dúvida, e é importante isso, né? Então, sempre fazer uma recapitulação antes de fazermos o apelo. Mas o apelo sempre deve ser feito, ele deve ser sempre muito positivo. Como, por exemplo, disse, ó, eu estudo a Bíblia há muitos anos, já li a Bíblia várias vezes. E a Bíblia enche meu coração. Às vezes, quando eu estou triste, a Bíblia me alegra. Quando eu estou sem esperança, ela me dá esperança. Quando eu estou descontente, ela me traz contentamento. Quando eu estou angustiado, que eu li a palavra de Deus, ela desperta em mim alguma coisa tão boa, e aquela angústia, aquele sentimento ruim sai e entra uma coisa muito boa. Você não gostaria também de ter essa mesma prerrogativa, de sentir essas mesmas coisas que eu sinto ao ler a palavra de Deus? Aí você está fazendo o apelo de uma maneira muito positiva, não é? Então, no final, ore agradecendo pela decisão da pessoa, né? Deixa marcado o próximo encontro, o horário, não chegue atrasado. Um bom estudo bíblico não precisa ultrapassar uma hora para as pessoas mais curiosas, que gostam mais de estudar, mas para aquelas pessoas que já são mais ocupadas é de 30 a 40 minutos. Se for muito ocupada, 30 minutos. Tá ok? Então, o estudo bíblico ele vai variar dependendo muito da pessoa, não é? Mas o ideal é que o estudo bíblico fosse feito aí no máximo em 40 minutos.
tá ok? Agora, é claro, dependendo da pessoa, a gente até vai ultrapassar um pouquinho mais do que isso, tá bom? Bem, amanhã, então, nós vamos estudar sobre benefício pessoal para um instrutor. Então, o tema de amanhã, benefício pessoal para um instrutor. Vai ser o nosso assunto de amanhã, tá bom? Então, queridos irmãos e amigos, vamos nos preparar, né? Eu tenho uma novidade para passar para vocês. Eu estava já preparado e me preparando para poder fazer o meu evangelismo Semana Santa em Jardim Nova Metrópole. Inclusive, os temas todos preparados, cheguei a mandar até o cartaz para eles, os temas e tudo mais, a programação. Mas ontem nós tivemos uma reunião lá em São José do Embaçaí, alguns líderes estavam lá, inclusive o Augusto, né, que é líder de Jardim Nova Metrópole, e nós chegamos à seguinte conclusão. O pastor Jander, que é o tesoureiro da nossa associação, ele se ofereceu para fazer, não é? O que eu achei uma coisa assim, muito boa, porque foi uma coisa excelente, né? Ele falou, pastor, estou disposto a fazer um evangelismo na sua igreja central, o que você acha? Eu achei ótimo. Então ele vai vir fazer o evangelismo na igreja central, só que virtualmente. E ele já vinha se preparando para fazer virtual, ele ia fazer só sábado e domingo e o resto da semana virtual. Então ele está trazendo cantores, ele está com todo um aparato, ele está com tudo pronto. E eu não, eu me preparei para poder fazer de maneira presencial, embora fazer de maneira virtual para mim também não é difícil. Mas eu tive pensando o seguinte, eu não gostaria de privar a igreja de Jardim Nova Metrópole, a igreja de São José do Embaçaí, a igreja de Itaipuaçu, já que nós vamos entrar no lockdown, que nós temos que fechar as igrejas durante 10 ou 15 dias, eu não gostaria de privar vocês de pegar um orador de fora, um pregador de fora, alguém que vai trazer uma mensagem diferente, não é? Eu acho que, já que nós vamos ter um pregador de fora, seria interessante que ele falasse para a gente. E aí, o pessoal de Jardim Nova Metrópole, eu vou fazer o seguinte, depois que terminar aí o lockdown, mais adiante, mais para frente, eu faço essa semana profética para vocês de maneira presencial, se Deus assim o permitir, né? Esperamos que a gente tenha aí uma circunstância, uma ocasião em que a gente possa fazer isso. Mas agora, esta semana, eu estou convidando algumas igrejas eu já falei com a liderança, outras eu ainda não falei, mas eu estou convidando a todos para poder participar dessa semana, o distrito inteiro, com o pastor Jander. Ele tem uma mensagem muito bonita, muito apelativa, e seria interessante se todos nós pudéssemos participar. Aí eu vou mandar o link direitinho, né? Alguns vão fazer repetição, já conversei com alguns aí da área de comunicação para entrar em contato com ele, né? Para a gente ter assim, um trabalho realmente muito bonito, tá bom? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que nós possamos, de fato, orar, dobrar os nossos joelhos, pedir a bênção do Senhor para esse evangelismo. Vamos convidar os nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, vamos convidar via WhatsApp, Facebook, ligação telefônica, vamos chamar as pessoas, vamos passar o link para elas, para que elas participem. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão mais interessadas em conhecer a Deus e a palavra de Deus. Então, esse é um momento da gente fazer o convite para elas, para que elas participem dessa semana especial aí do Calvário. Tá bom? Podemos orar então, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus. Pai elevadíssimo, eu quero te agradecer, Senhor, pelas muitas bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Ao mesmo tempo, Senhor, eu quero pedir a Ti que Tu tens misericórdia das pessoas que estão sofrendo os efeitos da Covid-19 ou de outra doença qualquer, Senhor. Muitos estão sendo abatidos. Eu gostaria, Senhor, de lembrar de pessoas do nosso círculo de amizade, mas também os nossos irmãos que estão longe, alguns dos quais a gente não conhece pessoalmente, mas dos quais a gente tem notícias, Senhor. Que é o caso dos nossos irmãos que estão sofrendo lá no NASC, no Campus 2. Eu quero pedir, meu Deus, uma bênção toda especial para algumas pessoas, como o meu pastor Aurelino, sua família, e pedir também pela Ana Maria, que é como se fosse uma irmã para mim. Ela ontem teve uma piora no seu quadro. Eu peço a Ti, meu Deus, que Tu toques no corpo dela, no seu cérebro, toque na sua corrente sanguínea, nos seus pulmões, para livrá-la, meu Deus, dessa terrível doença. E por todos aqueles, meu Deus, que embora eu não tenha mencionado o nome, mas os irmãos sabem, eles podem mencionar o nome dessas pessoas agora.
para que elas também recebam a tua bênção. Pai, conceda, Pai, a tua graça. Há muitas pessoas precisando de ti ao redor do mundo, como é o caso da Martinha, lá na Holanda, que está muito interessada, Senhor, em levar o evangelho ali na sua localidade e salvar a sua família. Que tu sejas com ela, também com a Patrícia Lisboa, que faz um trabalho muito bonito, com o programa Simples do Senhor. Enfim, meu Deus, que tu abençoes ao teu povo espalhado pelo mundo. Há muita gente, meu Deus, muita gente se preparando para a volta do Senhor Jesus. Mas nós ainda somos um número muito pequeno. Precisamos levar esse evangelho a todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então, como diz a tua palavra, como disse o Senhor Jesus Cristo, então virá o fim. Senhor, que nós sejamos protagonistas dessa era, que há de ver o teu Filho Jesus Cristo voltar. Eu te peço nesse mesmo nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e até amanhã, se Deus assim o permitir.